Fiquei ali, olhando e tudo. Quando teu pai foi passando e o cara estava com o carro parado na frente. Eu dizia, pai, tira. Aí ele ficou, tira, você disse, pai, eu não vou tirar não, isso. Aí ele disse, pois vai. Aí pegou e empurrou o carro. Que deu uma marcha ré grande, afastou e ele levou e foi embora. Bem franzino, mas era luz. Não ficou sem transpinha, atravessava, era em Canoa e tudo. Aí ele contou o motor era a gasolina, Titã, 2 milênios, motor novo, e ele comprou um barco, eu ficava lá na beira do rio e vi quando estava montando até o dia que ele começou a fazer o transporte de tudo. Eu mesmo atravessei no carro que a gente ia, Jeep, atravessava o carro no transporte de vocês, no barco, um canoa, umas atravessada e tudo. Era só carro pequeno, não era carro grande. Nesse tempo ele não botava carro grande. Mas atravessava o rio Puti. Que para mim é uma surpresa agradabilíssima encontrar aqui com o filho do Dr. Eloy do Egito Coelho, meu primeiro diretor da escola, naquela época não era escola técnica, era escola industrial, um engenheiro de alto gabarito, um homem reto, correto, viu? E que infelizmente ele foi meu diretor 2 anos só, ele teve que se transferir de Teresina, eu acho que, não sei, acho que foi para o Rio de Janeiro, eu quero ser exatamente, mas foi uma figura assim exemplar, um homem altamente empreendedor, capaz, competente, e que naquela época ele deu uma ênfase toda especial ao ensino tecnológico do Piauí, Dr. Eloy do Egito Coelho, genro do coronel Pedro de Almeida Freitas, da família tradicional de José de Freitas. Então, ele, para mim, é uma honra encontrar hoje, por acaso eu estou encontrando com você, ali, Osmar Gomes de Alencar. Eu sou Osmar Alencar, sou funcionário do Banco do Brasil aposentado, sou professor, economista, sou administrador, e gosto de letras, viu? A parte relacionada ao Eloy do Egito, que foi meu amigo na Petrobras. Eu entrei para a Petrobras, primeiro era do ITA, né? Instituto Tecnológico, uma escola famosa aí de engenharia, né? Em 64, eu era do 5º ano do ITA, fazia engenharia eletrônica. E aí fui preso, fiquei preso 3 meses e fui expulso, tá, do ITA. O que eu fiz? Me matriculei na Fluminense, consegui na época, então eu completei engenharia eletricista. Eu fiz 4 anos e meio no ITA e fiz 1 ano na Fluminense. Sou engenheiro eletricista e não eletrônico, que é o que eu tinha feito inicialmente. Fiz concurso e entrei para a Petrobras. Todo ano a Petrobras tinha concurso. Eu queria trabalhar na Petrobras, né? Tinha sido expulso ali no ITA, mas eu queria trabalhar numa empresa pública, nossa, né? Aí eu faço concurso e entro para a Petrobras.
Dizem as más línguas que eu fui muito bem colocado no concurso. Tá tão antigo que não interessa se eu fui o primeiro, o segundo, mas eu fui muito bem colocado. Então eu fui para a Petrobras, e na Petrobras, olha que coisa interessante, na Petrobras, que era um funil, né, para entrar para a Petrobras, já era uma dificuldade. Dentre os aprovados, eles fizeram um concurso para uma área nova, de processamento de dados, uma coisa que estava começando ali, informática, nem sei o nome que tinha na época. E eu, dentre os aprovados, fiz concurso para aquela área, me interessou, porque aquilo tinha a ver com matemática, eu fui para lá. Aí eu passei, aí só entraram 2, eu entrei no funil, Petrobras, depois eu fui um dos 2 que foi para a área de pesquisa operacional, que chamava. Eu fui trabalhar na PESOP, da Petrobras, que era um pedaço do CEORG, que é lá da Petrobras. Tem até hoje, acho que até existe ainda. E nessa área a gente fazia modelos matemáticos. Por exemplo, um modelo que eu trabalhei, isso tudo eu trabalhei em equipe, eu não fiz nada sozinho, tá? Aliás, na equipe da PESOP, da pesquisa operacional, tinha 4 engenheiros. Tá? E eu era um dos 4, né? E aí nós fazíamos, por exemplo, um modelo para compra de petróleo. Olha que interessante. Era um modelo que você comprava petróleo ao mínimo custo, porque o Brasil produzia pouco petróleo naquela altura. Eu estou falando em 66, tá? 66, 65, 66, 66. E aí, eu fui trabalhar então em modelos matemáticos. Fazia um modelo de compra de petróleo, minimização de custos de petróleo, para importar com o mínimo de custo. E nessa época eu participei de um modelo, que foi esse aí, que já com o Eloy era da área de transporte, né? E o Eloy me pediu, fiz um tal modelo, participei, né, do modelo de otimização da frota de petróleo. E este modelo é que depois que eu saí de lá ganhou o prêmio. E aí o teu pai, abusado como era, pegou a medalha que ele ganhou e deu para mim. Não, essa medalha é do Raimundo. Abusado, né? Estou falando aí em 67, 68, sei lá, né? Naquela altura, pô, cara, teu pai que já não era bem quisto na Petrobras deve ter ficado mais queimado ainda. Mas eu li ontem a biografia que você me mandou e essa parte não aparece. Felizmente para nós a milicada era muito medíocre, né? Contato primeiro com o Herói do Egito Coelho foi na época da construção da base de combustíveis aqui de Teresina, Piauí. Nós ficamos com a parte de montagem eletromecânica, a KV Instalações, e o José Dácio Araújo ficou com a parte de construção civil e a Projeto era nosso fiscal, nomeado pela Petrobras para tal. O engenheiro da Projeto nessa época era o Roberto Gaioso. Aliás, foi dos poucos fiscais, tem 2 fiscais aqui fantásticos que eu tive na vida. Foi o Roberto Freitas, esse aí, Roberto Gaioso, e foi o Gustavo Bona Medeiros, Gustavo Medeiros. Rapaz, esses 2 foram os fiscais melhores que eu já tive. O Gustavo hoje é o prefeito de União. É um fiscalzão e tanto, correto, 100%, trabalhava para executar as obras. Então, nesse momento, o Eloy vinha sempre aqui no Piauí, porque era como se fosse uma cria dele, essa base aqui, para trazer os combustíveis de trem, de Fortaleza ou de São Luís, e distribuir a partir daqui. Isso aqui deu um impacto muito bom na economia do Piauí. E o Eloy foi um dos padrinhos desse projeto. Ele fez o projeto lá pela Projeto e trouxe esse marco do desenvolvimento aqui do Piauí, aqui para nós. E nós tivemos essa felicidade de contribuir com a construção eletromecânica dessa base. Então, aí nós tivemos uma obra que foi fiscalizada sem ser pela Projeto, direto pela Petrobras. Foi o depósito de combustível do Crato. Tinha o mesmo viés daqui de Teresina. Levar os combustíveis de trem e distribuir a partir do Crato, lá para toda a região do Cariri. Tudo isso aí foi interessante porque, além de desenvolver o local, aqui Teresina e o Crato, ele desenvolveu também a parte ele
fortaleceu o sistema ferroviário. Isso foi uma coisa que melhorou a rede ferroviária nacional na época e trouxe grande benefício para toda a região, tanto aqui em Teresina como lá no Crato. Posteriormente a essa, nós fomos fazer a mesma coisa em Juazeiro da Bahia. Trazia de trem, descarregava lá em Juazeiro e distribuía naquela região ali que estava em franco crescimento, que era a região de Petrolina, com a parte da agricultura toda lá, dos canais. Tudo aquilo foi uma força muito grande para aquela região de Pernambuco e da Bahia. Então, essa foi a terceira grande obra da Petrobras que nós fizemos, lá próximo de Sobradinho, tudo ainda depois de ter feito as duas primeiras. Aí nós nos firmamos da Petrobras, mas ainda sempre, nossa referência sempre foi uma indicação do Dr. Eloy do Egito Coelho. Por quê? Porque o Eloy era um cara exigente demais, então todo mundo sabia que se ele indicasse uma pessoa, porque a pessoa tinha alguma coisa a acrescentar. Ele sabia que a pessoa era responsável, que procurava usar técnica, que não procurava simplesmente só ganhar dinheiro, mas procurava fazer as obras bem feitas e de acordo com os padrões que a Petrobras exigia. Uma firma chamada Engefé, desculpa, que era quem fazia parte de mecânica. E nós andamos aí em muitos lugares trabalhando juntos. Bom, depois disso então, o Eloy me chamou um dia: Chico, eu estava precisando de você, dispõe aqui, o que é? Para a gente ir para o Equador. Fazer o quê? Nós vamos levantar um dado para construir um oleoduto que vai ligar Guayaquil a Quito. Um poliduto onde você podia transportar tudo que é ou petróleo bruto ou os combustíveis. Já passaram na refinaria, né? Então nós fomos para lá, passamos bastante tempo lá, levantamos umas 3 semanas lá. Foi o Eloy, que era o chefe da equipe, 2 argentinos, um boliviano e 2 brasileiros, que era eu e o Eudes, que era um engenheiro mecânico. Então nós andamos no Equador, rapaz, quase morro de medo nesse período, porque o avião era todo furado, a gente andava de avião para cima e para baixo, eu para morrer de medo, porque eu sempre tive muito medo de avião, mas não resistimos. O Equador foi uma experiência enorme essa daí. Levantamos todos os dados necessários para fazer o projeto desse oleoduto, e esse oleoduto tinha sido contratado pela Companhia de Petróleo lá do Equador, junto à Interbras, que era um braço nessa época, um braço da Petrobras. E a Interbras então chamou a Projeta para fazer esse levantamento e conduzir todo esse procedimento aí de projeto. Então, nós fomos lá levantar todos os dados, passamos em várias cidades do Equador, Guayaquil, Cuenca, Quito. Nós levantamos tudo que era necessário para isso, porque nessa Cuenca tinha uma base também intermediária, e você podia ali receber também o produto. Então, esse período foi um período onde eu servi muito ao Eloy. Por quê? Porque tinha hora que ele ficava zangado, chateado com os argentinos, porque os argentinos eram muito cheios de lero. Aconteceu, esses argentinos, eu consegui, os argentinos já estavam de mala pronta para voltar. Eu disse: rapaz, espera aí que eu vou contornar aqui essa situação. Aí fui ao Eloy e disse: Eloy, vamos fazer o seguinte, ao invés de você se dirigir direto ao argentino, os argentinos, você dirige a mim e eu transmito as ordens e cobro deles no seu lugar, para você não se irritar com eles. Aí não deu outra, deu tudo certo. O boliviano era um cara muito preparado no negócio de barragem, ponte, em tudo que é obra de arte, chamava Guzmán. Esse argentino eu só me lembro do que era mais chato, que era um tal de Castanho. Rapaz, esse era horrível. Mas o Castanho que se insurgia mais com o Eloy, esse Castanho é daquele cara organizado que deixa qualquer um doido. Porque qualquer coisa o cara falava, ele queria gravar, queria escrever. Castanho, peraí. Aí eu sei que aí daí para frente, nosso trabalho se desenvolveu de uma maneira mais tranquila, porque o Eloy também saiu da frente de combate e eu fiquei na intermediária ali, entre os argentinos e ele. Então tudo que ele queria a gente conseguia, e a gente mesmo deixou ele um pouco de lado para a gente cair no campo, e eu ficava cobrando dos argentinos. Então, na volta disso aí foi um sucesso. O levantamento de dados lá, se levantou tudo que era necessário. Aí, um mês depois, eu fui de novo lá para o Rio, porque os equatorianos vieram para cá. Tem um equatoriano muito engraçado, chamado Vitor Hugo, que ele, aqui uma particularidade, ele disse que no espanhol não tinha uma palavra que fosse a mesma coisa que a palavra sacanagem. Rapaz, no espanhol não tem essa palavra não, qual é a tradução dela? Aí era uma luta para eu explicar para esse equatoriano qual era a tradução da palavra sacanagem. Rapaz, foi um sucesso essa visita dele.